Bom, vamos lá. Enquanto vocês vão tomando café, fiquem à vontade. Tem mais café lá, tem bolachinha. Toca o barco aí. Atendimento pediátrico. Vamos falar de suporte básico, vamos falar do BLS para pediátrico. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, as causas da PCR do bebê e de criança são diferentes do adulto. Enquanto nós achamos, no adulto as causas podem ser um infarto, na grande maioria, ou uma causa aleatória de diagnóstico diferencial que a gente pode ter lá, de hipoglicemia, uma PCR traumática, uma convulsão, um AVC, síndromes coronarianas, crises hipertensivas, edema agudo pulmonar, tromboembolia pulmonar, enfim, todas essas causas no adulto, na criança, a maior causa delas, elas vão ser por falta de oxigênio. Então, muda-se a prioridade no pediátrico no sentido do atendimento. Porque antes de você pensar em dar um choque, você vai priorizar fazer um ciclo completo de RCP com ventilação. E como a causa na criança e no bebê é por oxigênio-terapia, por falta de oxigênio, a gente aumenta o volume de oxigênio para essa criança. Então, olha só aqui, no guideline, nós temos a orientação da parada cardiorrespiratória, tanto intra-hospitalar quanto no pré-hospitalar. Nós temos uma indicação o mais rápido possível em relação à prevenção. A prevenção da parada, que é iniciar a ventilação o mais rápido possível. Iniciar compressões, a compressão vai ser tardia. Então a ideia é a gente prevenir isso. Buscar os sinais de uma hemorragia, de uma parada cardio dentro do hospital, buscando já sinais com dificuldade respiratória ou alguma coisa nesse sentido. Bebezinho roxo. Então nessas condições a gente já vai entrar com intervenções básicas, tá bom? Faz o acionamento, olha lá, mesma coisa, faz o acionamento e inicia a RCP o mais rápido possível. Aqui vai para o DEA e aqui vai para o avançado. É claro que vai ser o mesmo processo, tá bom? Aqui também vai ser colocado o DEA, beleza? Partindo do pressuposto que nós temos aqui, vamos lá, compressão. O que vai mudar na compressão para crianças? Primeira definição que vocês têm que anotar. Crianças e lactentes. Deixa eu apagar o quadro ali. Não precisa apagar, eu vou escrever aqui do outro lado. Qual que é a diferença? Pela American Heart, a definição é bem simples. Lactentes de 0 a 12 meses. Crianças de 1 ano à puberdade. A partir do momento que a criança começa a ter sinais de puberdade, que todos já sabem quais são, já trata como adulto. Como adulto? Adulto. Sinais de puberdade trata como adulto. Beleza? Eu já tive aluno de 10 anos de idade. 10 anos de idade. E ele tinha 1,65 m, 95 quilos. Trata como adulto ou não? Sim, por causa do peso. Não tem como tu tratar como criança uma pessoa dessa. Bom, você vai ter que ter esse feeling. O peso vai determinar. Eu tinha um outro de 13, o de 13 pesava 95 e o de 10 pesava 65. Bom? Então assim, pesado, não tem o que fazer. Agora, essas características da puberdade, elas são bem pertinentes para que a gente possa definir o que vai ser e o que não vai ser. A partir de agora, vocês vão anotar aqui embaixo, tá bom? Crianças, faz essa anotação aí, faz em 2 folhas, não sei como é que vocês vão fazer, mas a partir disso, vamos lá, compressões. O ritmo na criança, muda alguma coisa? 100 a 120? Não muda. No lactente, também não muda. Então o ritmo permanece de 100 a 120 compressões por minuto. Tanto na criança quanto no lactente. E a profundidade? Muda? Muda. Então o ritmo permanece igual, não preciso me preocupar. Agora vamos lá, profundidade. Na criança, vocês vão fazer aproximadamente
5 centímetros. E no lactente vai ser aproximadamente 4 centímetros. Se eu tenho uma profundidade diferente de compressão, isso quer dizer que a minha força também vai ser alterada. Beleza? Outra coisa, a técnica da compressão. Como é que vai funcionar? A técnica na compressão da criança, você vai exatamente fazer com a mão para trás. E você vai fazer com um braço só. Na criança, um braço só. Eu posso fazer o uso da minha mão travada aqui no meu braço e fazer a compressão desse jeito. Ou aqui no meu braço, ou aqui no meu punho. Posso fazer isso, não tem problema, só para facilitar aqui. Outra coisa que eu posso fazer é manter minha mão aqui na perna na hora que eu faço a compressão. Isso vai facilitar para eu controlar a distância, porque eu vou fazer e vai ser meio que por feeling, os 4 centímetros ou aproximadamente 5 centímetros. A American Heart, o guideline em si, ele refere a essa medida aqui como sendo 1/3 do tórax. Tá bom? Então você vai olhar para a espessura da criança ali, ela tem, meu filho, tem 3 anos, está pesando 17 quilos, vai olhar para o tórax dele, 1/3 do tórax, não dá 5 centímetros. Não dá. Bom, então vai ser aproximadamente. Beleza? Tranquilo até aqui? Vamos, o que muda na via aérea? Deixa eu colocar a técnica aqui, técnica do bebê, olha só. Se você está em um socorrista, em um resgatista, em um agente compressor, você vai fazer a técnica com 2 dedos. Então nós vamos fazer a compressão com 2 dedos assim. Pode ser com 2 dedos assim, e notem que o meu dedo tem uma diferença grande entre um e outro, dá quase 1 centímetro. Então eu gosto de usar o dedo médio com o anelar, onde a diferença fica um pouco menor, e aí você consegue fazer esse movimento um pouco mais fácil, tá bom? Perpendicular. A regra não é 90 graus em cima do tórax, é assim que nós vamos fazer em cima do bebê. Então quando a gente pega, quando nós movimentamos o bebê nesse sentido, eu vou segurar ele aqui, vou segurar no colo só para vocês visualizarem a técnica, tá bom? Mas sempre que vocês forem trabalhar com crianças e com bebê, você precisa causar um apoio, criar um apoio debaixo das costas para que você possa liberar a via aérea dele. Porque a cabeça desse bebê, até os seus 2 anos de idade, ela é desproporcional. E aí é uma das grandes explicações para que esse desenvolvimento motor dele, às vezes, comece a caminhar perto dos 2 anos. Bom, tem crianças que começam a caminhar antes, tem as suas peculiaridades. Mas o fato da cabeça ser maior que o corpo e ele ter que equilibrar isso, às vezes demora, tá bom? Então, eu vou deixar ele aberto aqui assim e faço a compressão desse jeito aqui. Se ela fica alinhada, o ar não sai. Entenderam? Ó o ar. No chão ela vai ficar alinhada, por isso que a gente vai criar alguma coisa para colocar embaixo dela. Vai ser o lençol. Vai ser o lençol. Aqui tá errado, aqui é só uma demonstração. Outra coisa, nós vamos criar um apoio com um lençol e algo que não seja macio, que absorva o impacto. Não adianta pegar uma coberta toda peluciada e colocar ali embaixo porque vai absorver. Então tem que pegar um lençol ou até mesmo o lençol que tem dentro da ambulância. A gente tem normalmente 2 jogos de lençol e ele dá uma distância de uns 4 centímetros assim. Se você botar os 2 lençóis, eles ficam bem compactos, vocês vão ver que vai funcionar para a gente conseguir deixar essa medida ali e fazer a compressão. Tá bom? Agora, em 2 socorristas, a posição muda. Porque daí eu vou ficar aqui, eu vou apoiar as minhas mãos atrás e vou fazer a compressão com o polegar. No chão. Com as costas apoiadas. Tá bom? Então a posição muda, olha ali. Enquanto um vai ficar no pé e vai fazer o estímulo e vai fazer a compressão por aqui, a outra pessoa vai estar na cabeça fazendo o manuseio de via aérea. Tá bom? Mas desnivelado também. Da mesma forma. Vai estar com apoio nas costas, obrigatoriamente, porque você fazer a compressão e ainda segurar o bebê vai ser pior. Tá bom?
Fechou? Alguma pergunta ainda sobre o bebê? Se necessariamente tem que ser no chão? Sei lá, pode ser no chão. Pode ser numa mesa. Se você tiver condições de fazer na mesa, você pode fazer esse manejo. A única coisa do fato de estar em cima no bebê é que vai facilitar por causa da altura, né? Agora, na criança, não tem como você fazer em cima de uma mesa, porque a altura do braço tem que ser estendida. Então, o melhor é fazer no chão. Qual é o local exato do bebê? Meio do tórax. Nas crianças, tá? Até a puberdade, a linha mamilar ela é aceita. Só no adulto que a linha mamilar não é mais utilizada. Nem no homem, nem na mulher. Bom? Então, por isso que a gente faz essa... Na criança, a gente pode utilizar a linha mamilar. Posso fazer a medida da compressão via externo? Pode, não tem problema nenhum. Ou até mesmo medida... vou usar no boneco aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Eu posso fazer isso daqui, ó. Rebordo costal, processo tifoide, e aqui no meio eu tenho o manúbrio. Então eu posso pegar a metade desses dois pontos também, e ali vai ser a posição para fazer a compressão. Não é errado fazer isso, bom? Desde que você consiga fazer a medida. Lembra que eu falei no começo da aula que eu quero que vocês sempre façam a técnica para vocês não pular gatilho? Cria a trilha neural certa. Porque se eu crio a trilha neural, depois na prática, na hora do atendimento, eu não vou esquecer. Agora, se eu começo a treinar agora, já pulando, daí nada é garantido. Tá bom? Vamos pensar agora na questão de via aérea. Via aérea da criança. A partir de 1 ano de idade, eu posso fazer uso de cânula. Então, a cânula orofaríngea, que ela é disponível, que ela pode ser de 0, 1 e 2, que é o comum para usar em criança, eu vou inserir com apoio de abaixador de língua, de preferência. Bom, por que eu faço isso na criança, com abaixador de língua? O palato no bebê é mole, mas na criança já não. Mas eu posso romper mesmo assim. Então, na criança, mesmo na criança, eu dou preferência para o abaixador de língua. No bebê, obrigatoriamente. Não tem condições. A cânula vai ser inserida direto. Tá bom? No bebê é cânula direto. No bebê é cânula direto. Na criança, não. Direto com abaixador de língua. Então vamos gravar assim, ó. Pediátrico, abaixador de língua para inserir cânula. Tá bom? No manejo de via aérea com máscara laríngea, você não precisa se preocupar. Vai inserir direto sem problema nenhum. E aí, com intubação pediátrica, daí já é um pouco mais delicado. Bom, vamos deixar a intubação para outro assunto. A ventilação não é igual, né? A ventilação. Agora, o que a gente tem que falar? Ventilações no bebê, nós temos aí o AMBU, nós temos o dispositivo para criança e nós temos o para lactente. E ainda tem o Dinel, que é bem pequenininho, porque o volume que entra de oxigênio em cada um deles é diferente. Bom, então eu posso usar um de adulto em criança? Não, tem que usar o de criança mesmo. Tá bom? Para você poder fazer. Aqui nós temos manequim adulto. Então nós vamos treinar como criança e usar o AMBU adulto, o dispositivo, né? BVM adulto. No bebezinho, a gente teria que usar o BVM para criança, pediátrico, e no NEO, que seria aí até 28 dias, ele é neonato até 28 dias, e no pré-hospitalar a gente considera o quê? Saiu da maternidade 3 dias depois, ele já vira lactente. Mas deu uma ocorrência, ele só tem 15 dias. Ele não é NEO mais para nós, o pré-hospitalar, ele é um lactente. Ele só vai continuar sendo neonato enquanto ele ainda está no hospital. Beleza? DEA. O DEA para pediátrico, a única coisa que vai mudar é a posição e as pás. Vocês viram que existe as pás para o pediátrico. Então, o NEO, o lactente, a gente vai obrigatoriamente colocar o quê?
no peito e nas costas. Bom? Lembrando que a gente está brincando de pit stop da Fórmula 1, sem perder tempo. Então está fazendo compressão, prepara, pum, fez, colocou a primeira pá. Precisa rodar, rolou, girou, colocou, voltou. Continua a compressão. Não para, a gente não pode perder tempo fazendo isso. Beleza? Então o pediátrico, as pás é aqui. A carga de joule que precisa ser feita para o pediátrico, como é que funciona? Anota aí. É 4 quilojoules. Aliás, é 4 joules por quilo, desculpa. 4 joules por quilo. Essa é a ideia. Mas, Michael, tu falou que o DE é automático? O DE ele vem carregado com 200 joules. Certo? Quando... O DE vem automático, 200 joules. No pediátrico, a gente regula ele, o certo é regular ele 4 joules por quilo, conforme a orientação American Heart, avançar. 4 joules por quilo. É que eu falei por primeiro errado, daí confundiu vocês. Então, uma criança de 20 quilos, eu poderia ministrar até 80 joules para desfibrilar ele. Só que isso a gente não faz, porque isso é avançado e preciso de um cardioversor. Mas, Michael, e aí? O DE é automático, é 200 joules, a gente pode utilizar, não pode utilizar? Existe um atenuador. O que vai acontecer? Quando você coloca o plug lá no DEA e ele identifica que a pá é de criança, ele reduz a carga. Ele reduz a carga para 100 joules. Tá bom? Pode acontecer de ele ter um transformador, como se fosse o transformador do notebook. Ele tem um transformador no meio do fio. Daí você conecta e ele reduz a carga. E existem outros modelos de DEA que ele tem o choque pediátrico. Então, quando você coloca a pá, você tem a opção de dar o choque pediátrico. Aí fica mais fácil. Tem uma chave seletora também. Você escolhe o lado que quer. Daí vai ter uma figura de um adulto e vai ter a figura da criança. Você escolhe a chave que você quer. Choque no adulto ou choque no pediátrico. Existem essas opções. Tá bom? Então, quando você for colocar as pás, ele vai já reduzir. Mas, Maicon, pode falar. Quanto para os dois. Para os dois. A ventilação, então, não tem que ir continua 30 por 8? Continua, não, calma, já vou entrar nessa sequência aí. A ventilação, a única coisa que eu falei da ventilação foi do tipo de dispositivo, por enquanto. Tá bom? Então, agora deixa eu finalizar, me perdi. As posições das pás. Na criança, eu posso colocar, se eu tiver as pás pediátricas, eu posso colocar ela, se eu tiver espaço de pelo menos 5 centímetros entre as pás, eu posso colocar ela subclávia direita e inframamária esquerda. Mas eu preciso ter uma distância de pelo menos 5 centímetros, que é a distância de 4 dedos, vamos considerar assim. Bom? Então, se você tiver espaço. Nesse bebezinho aqui eu tenho espaço para colocar?